Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Como vocês viram aí no título, hoje quero falar aqui pra vocês sobre Klabin. Klabin é uma empresa que eu tenho, posição até que relevante na minha carteira, tô começando ela agora, obviamente. E aí qual que é a grande ideia, tá? Fiz vários vídeos aqui de Klabin, falando dos motivos do porquê que eu investia, mostrando pra vocês que eu achava que tava barato, a ação subiu muito, e hoje eu quero trazer aqui pra vocês e responder a dúvida de qual que é o preço teto de Klabin. Mas pra isso eu vou explicar pra vocês alguns pontos interessantes quando a gente tá montando uma carteira previdenciária, e os pontos interessantes também para você descobrir o seu preço teto, para você tentar fazer suas próprias estimativas se você quiser, beleza? Fica até o final do vídeo, eu tenho certeza que vai gostar. E se você, obviamente, investir em Klabin, comenta aqui embaixo. É muito legal de saber se vocês investem ou não. E, cara, se puder comentar qualquer outra coisa também ajuda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, obrigado pelo vídeo. Qualquer coisinha vai ajudar demais, beleza? E acompanha os outros vídeos aí do canal todos os dias, às 8h15, beleza? Bora pro vídeo. Bom, gente, qual que... Antes de fato falar, né, sobre Klabin em si, vamos só relembrar. A estratégia focada em renda passiva, que é essa estratégia que eu chamo de previdenciária, essa carteira previdenciária que eu faço aqui de forma pública no canal, ela consiste em basicamente você aportar em boas empresas que pagam dividendos saudáveis com foco em acumular cada vez mais ações dessas empresas, porque assim você consegue receber mais dividendo. E aí o que você vai fazer ao longo do tempo? Você vai investir, você vai receber dividendos, você vai pegar esse dividendo, você vai reinvestir comprando mais ações e fazendo o que a gente chama de bola de neve, tá? E aí sempre lembrando os dividendos saudáveis, tá? Não adianta nada uma empresa pagar um dividendo que não é saudável, às vezes uma empresa está muito endividada, às vezes uma empresa que está consumindo muito do caixa para pagar esse dividendo, às vezes não gera nem fluxo de caixa livre, aí é um pouquinho complicado. Por isso que eu falo, vamos focar em tentar pegar empresas perenes, previsíveis, que pagam dividendos saudáveis para a gente ter ao longo aí de anos na nossa carteira. 30, 35, 40 anos, beleza? Alguns pontos interessantes quando a gente está tentando olhar para esse tipo de estratégia, para esse tipo de empresa, e aí, obviamente, já colocando aqui as características de Klabin. A gente gosta sempre da previsibilidade. Obviamente a gente vai ter setores e empresas que são mais previsíveis que as outras, só que quando a gente está falando de Klabin em si, né, de Klabin especialmente aqui, a gente vai falar que é até de certa forma fácil você entender o que a empresa faz, as dinâmicas do setor, você sabe que está bastante ligado a commodity, então você sabe que em alguns momentos isso vai ser cíclico mesmo, momentos em que o resultado vai vir melhor, momentos que o resultado vai ser pior, mas você entende de uma forma mais simples o que a empresa faz e quais são as vertentes ali de crescimento. Já fiz vídeo aqui, não vou querer me estender, mas eu fiz um vídeo aqui falando dos motivos que eu investi em Klabin, explicando o que a empresa fazia, então assista lá. Então, de certa forma, a gente consegue prever, né? A gente consegue fazer estimativas razoáveis de como que vai ser o futuro dessa empresa daqui para frente. A gente também gosta muito da consistência no pagamento de dividendos, então não faz nenhum sentido, né, você comprar uma empresa para uma carteira previdenciária, acumular ações de uma empresa que às vezes anuncia uma vez ao ano, ou que às vezes não tem nenhum tipo de um anúncio rigoroso. Ou seja, você não sabe quando que a empresa vai anunciar, você não sabe se ela vai anunciar mais ou menos esse ano, e isso acaba sendo um pouquinho pior para uma carteira previdenciária. Quando a gente fala de Klabin, anuncia rigorosamente 4 dividendos por ano a cada resultado. Obviamente, horas mais, horas menos, vai depender também do momento da própria empresa. A gente via dividendo um pouquinho menor em Klabin, agora a gente também está passando por um momento que a empresa deixa de investir tanto dinheiro na Puma 2, que eu já fiz um vídeo aqui falando, né? E aí, obviamente, a gente vai colhendo os dividendos melhores ao longo do tempo. Só que, rigorosamente, a gente tem 4 dividendos por ano, tirando ali momentos extraordinários, como, por exemplo, uma pandemia que a gente viveu. Crescimento também é super interessante de ver. Uma empresa que consegue reinvestir nela mesma, investir em novos produtos, novos serviços, novas vertentes de receita, isso é interessante, porque a empresa começa a ter cada vez mais resultado, e aí, obviamente, você também vai ter um dividendo que vai crescer ao longo do tempo em valor. Então, hoje você recebe 1 por ação, amanhã você recebe 2, 3, 4, assim por diante, como a gente sempre tem visto aqui. Então, esses pontos que eu gosto de analisar, em Klabin eu entendo que eles existem. Não é à toa que eu comecei a minha posição aqui em Klabin quando estava mais ou menos 3,50, e eu venho falando para vocês aqui nos vídeos que eu achava que Klabin estava bastante barata. Tá? Qual que é a política de dividendo da Klabin? Tá? Você pode ver isso daqui no próprio site de RI para você entender. Aqui é bem claro. Você tem ali a cada exercício um dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido ajustado na forma de lei, mas a empresa também faz um pagamento usando o que eles chamam ali de EBITDA ajustado. Então, basicamente, 20% do EBITDA ajustado. O EBITDA, no final do dia, é aquela aproximação da geração de caixa da empresa. Então, quanto mais caixa a empresa gera, né, quanto maior for o seu EBITDA, a gente pode colocar dessa maneira, você tem ali mais dividendo que você vai receber. E o ajustado é porque a própria empresa faz alguns ajustes nas próprias linhas ali para trazer um número um pouco mais
não que seja a palavra certa, mas entre aspas aqui, um pouco mais real, né? Um pouco mais da realidade aqui. Obviamente, tá? A gente vai sempre buscar também por empresas que têm uma política de pagar bons dividendos, mas a gente entende que, por exemplo, o Klabin também precisa desse dinheiro para reinvestir na sua própria empresa, para crescer, para buscar mais cliente, para investir em novos maquinários, por exemplo, em novas fábricas, enfim, colocar dessa maneira mais geral aqui para você entender. Então é sempre esse mix. Quando a gente entende que a empresa tem a possibilidade de crescer, a gente não vai esperar um pagamento tão grande. Quando a gente entende que a empresa não tem para onde ir muito, aí a gente vai esperar um dividendo maior. Então sempre coloca isso na sua cabeça quando você estiver fazendo a sua própria análise. Aqui você tem um pouquinho, tá, do histórico de Klabin do dividendo, então perceba, né, essa consistência no pagamento de dividendo, mas não isso, também essa clara linha de tendência, vamos colocar dessa maneira, que está crescendo ao longo do tempo. É claro, a gente teve momentos piores aqui, especialmente ali em 2020, no momento da pandemia, que se pagou menos, mas veja, sempre com essa questão de tentar buscar cada vez mais dividendo ao longo do tempo. Para você que investe desde 2002, veja o quanto de dividendo você foi recebendo, fora os aportes que você foi colocando aqui e comprando a empresa ao longo do tempo, certo? Bom, aqui é um pouco do resumo do que eu tenho da minha carteira, como que está a minha posição na minha carteira pública. Tenho quase 1000 ações de Klabin, não recebi ainda nada de dividendo, já tenho um dividendo projetado, vamos receber em breve, como eu fiz um vídeo aqui para vocês. E a gente tem um preço teto calculado pela equipe AGF aqui de R$ 4,92. Pô, Bruno, você acha que até R$ 4,92 faz sentido comprar? Cara, eu me sinto confortável, pelo menos nos dias de hoje, comprar até R$ 4,00. Por que isso? Porque a gente ainda tá vendo o Klabin voltar a trazer bons resultados, né? Não que sejam ruins os resultados passados, tá? Mas a gente vai voltar a ver, talvez, um crescimento muito mais acentuado agora. Então, o que eu quero esperar? Eu, por enquanto, tenho meu preço-alvo de até R$ 4,00, meu preço teto. Então, até 4 eu tô comprando, não é à toa que meu preço médio tá em 3,77. Fui comprando bastante, e como quando eu tava abaixo de 4, obviamente. E aí, qual que é a grande noção aqui? Eu vou acompanhando a empresa ao longo do tempo, especialmente o próximo resultado que vier, para tentar entender quão forte, né, tá vindo esse crescimento para eu refazer as minhas próprias projeções e entender se faz sentido eu passar a comprar Klabin a 4,20, 4,30, 4,50 ou quem sabe até R$ 5,00 aqui, como tem o preço teto do próprio AGF. Por que eu faço isso? Porque eu não quero colocar a carroça antes do burro. Então, cara, eu montei uma posição que eu julgo interessante já, a preços interessantes, e agora vamos colhendo, né, vendo os resultados, como que vai ser isso daqui. Se o resultado vier melhor, beleza, às vezes a ação pode até subir mais, mas, pô, o meu preço teto também vai aumentar, então eu me sinto um pouco mais confortável. É sempre aquela questão de você ter margem de segurança. Eu compro Klabin abaixo de 4, se você estiver confortável em comprar ao preço que está hoje, não tem nenhum problema. E por isso que eu sempre fui fazendo os vídeos para vocês quando eu estava aportando, quando eu estava achando que fazia sentido. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei te trazer um pouco de uma visão geral do que eu estou fazendo, de como que eu penso. Eu espero ajudar, né? Esse aqui é o grande objetivo aqui do meu canal. E óbvio, se tiver qualquer tipo de dúvida ou até sugestão de vídeo, pode comentar aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu gostei e passar nos outros vídeos também. Beleza? Tamo junto, até mais.